Fiz a turma. Eu fiz... Ih, apareceu alguma coisa aqui, desculpa. Pode Volta continuar. a apresentação, Sabrina, que eu tive que colocar para gravar agora. Beleza, desculpa. Então tá. Olá, meu nome é Sabrina, sou professora de português aqui do Gestar, e alguma de vocês podem me conhecer porque eu fiz uma turma de questões dessa prova de Nilópolis, e hoje a gente vai comentar a prova em si, né? E a Sandra vai apresentar para a gente as questões. Alessandra, pode espelhar a tela. Sabrina, se você quiser ir adiantando, ler o texto, porque Beleza. Eu mandei material para todo mundo, tá? Tá bom. O texto dessa prova teve uma linguagem bem coloquial e ele não foi de difícil compreensão. Na verdade, eu achei até interessante, porque o título já traz um neologismo, uma palavra nova que o autor inventou, digamos assim, que fala assim, destralhe-se. Então, é como se fosse tirar a tralha da casa, né? No caso, porque ele fala da faxineira, que é uma rezadeira. Aqui, já está espelhando para a gente. Consegui espelhar? Você deixa o seu áudio, vê se o seu vídeo fechou, abre ele novamente para ver se eu vou conseguir que você apareça para os alunos. Tá bom. Mas senão a sua voz fica e você vai explicando para eles. Tá bem. Estava aberto. Estava aberto já, então. Sim. Então, obrigada. Como eu estava falando, eu achei o título desse texto muito interessante por ser um neologismo, né? Uma palavra nova que o autor inventou dentro da língua. E aí já começa com um diálogo. Bom dia, como está a alegria? Diz Dona Francisca, minha faxineira rezadeira, que acaba de chegar. Antes de dar uma benzida na casa, deixa eu te dar um abraço que preste. E ela me apertou. Na matemática de Dona Francisca, 4 abraços por dia dão para sobreviver. 8 ajudam a manter vivos. 12 fazem a vida prosperar. Falando nisso, vida nenhuma prospera que estiver pesada e intoxicada. Já ouviu falar em toxinas da casa? Pois são objetos que você não usa, roupas que você não gosta ou não usa há um ano, coisas feias, coisas quebradas, lascadas ou rachadas, velhas cartas, bilhetes, plantas mortas ou doentes, recibos, jornais, revistas antigos, remédios vencidos, meias velhas, furadas, sapatos estragados, ufa, que peso. O que está fora está dentro, isso afeta a saúde. Aprendi com Dona Francisca. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Ela diz enquanto me ajuda a destralhar ou liberar as tralhas da casa. Então, aí ele meio que explica, né, o que seria destralhar, esse neologismo que ele inventou lá no título. Acumular nos dá a sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente, diz a sabedoria oriental. O Ocidente reside a ideia que eu tinha visto, uma correção, resiste, porque na primeira questão ele fala, na segunda questão, ele fala sobre o verbo resistir. Então, essa parte acho que resiste à ideia, e assim perde contato com o sagrado insistente presente. Isso. Dona Francisca me conta que as frutas nascem azedas e no pé.
vão ficando docinhas com o tempo. A gente deveria de ser assim, ela diz. Destralhar ajuda a adocicar. Se os sábios concordam, quem sou eu para discordar? Esse foi um texto adaptado. Aí, a primeira questão diz assim: no trecho, Dona Francisca me conta que as frutas nascem azedas e no pé vão ficando docinhas com o tempo. A expressão sublinhada exerce função sintática de. Então, na verdade, nessa questão, vocês teriam que saber dizer quais seriam os, como eu posso dizer, os complementos do verbo contar. Quem conta, conta alguma coisa a alguém, certo? O a alguém está exatamente no me. Dona Francisca, o sujeito, conta a mim. Então, esse a alguém seria o complemento preposicionado. Qual é o complemento preposicionado do verbo? O objeto indireto. Então, esse me seria classificado como objeto indireto. Já o alguma coisa que estaria sendo contado seria que as frutas nascem azedas e no pé vão ficando docinhas com o tempo. Então, esse alguma coisa seria o objeto direto. Então, como esse termo todo, que seria a frase inteira, está sublinhado, a resposta certa seria a B, como objeto direto. Ok? Eu acho que eu não consigo ver o chat para ver se houve alguma dúvida, mas a resposta certa dessa questão seria a B. Mas eu acho que não. Pelo que eu estou vendo, não teve dúvida. Essa eu acho que estava bem explícita mesmo e não houve problema de interpretação, não. Era só para saber quais eram os complementos verbais. Ok? Qual é o gabarito mesmo da 1? Da 1 é a B. Ok. Ok. Então, podemos ir para 2? Sim, sim. Sim. A 2, deixa eu ver aqui. Que eu não estou conseguindo voltar do meu. A 2 era uma questão também que tirava um trecho do texto e dizia assim: o Ocidente resiste à ideia e assim perde contato com o sagrado instante presente. O fenômeno linguístico da crase teve de ocorrer porque a Ian ama questão de crase. Por isso que eu falo que a gente tem que sempre saber crase para ir bem nessa banca, porque é batata de ter uma questão de crase nessa banca. Então, aí ele dizia assim, reside a ideia. Por que esse A está com crase aí? Aí, por isso que eu falei que nessa questão, eu acho que houve um erro de digitação, porque resiste, né, que está aqui na opção A. Resiste. O verbo resistir, ele exige a preposição, porque quem resiste, resiste a alguma coisa, certo? Então, o verbo resistir, pela sua regência, ele necessita da preposição a. E por ser ideia uma palavra feminina, juntando a necessidade dessa preposição a com o artigo a, junta-se e forma a crase, ok? Então, o gabarito dessa questão é a, que melhor explica a necessidade dessa crase. Então, está atendendo a regência verbal do resiste, que exige a preposição a, assim como eu expliquei, e pela presença do artigo definido, feminino singular, que é uma exigência da palavra ideia por ser feminino. Então, gabarito da 2 também é A, ok?
A 3 também é uma questão clássica que também cai muito nessa banca, que é a acentuação gráfica. A acentuação gráfica é uma matéria complexa, né, que tem bastante regras para serem gravadas, e ele pede, na verdade, eu achei essa questão bem interessante, e talvez cause uma polêmica. Por quê? Porque, vou explicar, porque as regras da oxítona, que está aí descrita na A, são bem parecidas com as monossílabas. Então, isso pode causar uma confusão em vocês, caso vocês tenham todas as regras na mente, tanto que na aula foi explicado que as oxítonas e as monossílabas têm as regras muito parecidas. Então, por vezes, essas regras podem se confundir. Aí ele está pedindo a exceção da palavra acentuada. Aí está dizendo assim: acumular nos dá a sensação da permanência, apesar da vida ser impertinente. Aí está acentua-se as oxítonas terminadas em A. E realmente, acentua-se todas as oxítonas terminadas em A, E e O. Entretanto, vocês poderiam pensar que é essa a resposta. Essa resposta não, realmente é essa a resposta. Mas essa regra não se explica porque dá é um monossílabo e não uma oxítona. Por isso que a regra não explica, a regra entre parênteses, não explica a acentuação do dá. Então, é essa a resposta. As demais estão certas, ok? Deixa eu ver aqui no chat se houve alguma dúvida nessa questão, porque quando eu estava fazendo a prova, eu falei, elas podem cair na pegadinha e falar assim, o dá é acentuado por ser uma oxítona terminada em A, mas aí ela é uma monossílaba, por isso ela é acentuada, ok? A regra não explica. Houve alguém que teve esse pensamento ou não? Ninguém respondeu. Tá bom, então. Então, a resposta dessa aí é a A. Podemos ir para 4? Errou essa. Mas justamente por esse pensamento, essa dúvida eu imaginei que poderia surgir porque as regras das oxítonas são muito parecidas com as regras dos monossílabos. Por isso que eu pensei, as alunas podem pensar dessa forma, como eu pensei aqui. Ok? Então, é isso que eu estava esperando que vocês comentassem. Ela, em alguns gramáticos, foi o que eu falei, há divergências gramaticais. Ela pode aparecer como oxítona, mas a regra que prevalece nessa questão aí vai ser justificá-la como monossílaba, porque as demais estão com as justificações entre parênteses certas. Então, a gente tem que considerar ela como a regra da monossílaba. Eu também pensei de tarde, quando eu falei com a Alessandra, quase que eu falei sobre essa questão, porque, assim, já que há divergência gramatical, né, a gente pode falar, ela não deixa de ser oxítona, porque tem a última, mas vamos considerar como monossílabo. Eu acho que a justificação da banca para não aceitar o recurso vai ser justamente essa, porque eles vão considerar como monossílabo e não como oxítona. Ok? Então tá. Mais alguma dúvida sobre essa questão? Então, vamos para 4. A 4 diz assim: aponte a opção que justifica corretamente o emprego das vírgulas na seguinte frase.
pontuação é uma problemática muito grande, mas estudando melhor sintaxe, vocês vão aprender direitinho a usar a vírgula, principalmente a vírgula é um sinal de pontuação assim, muito difícil de ser empregado. Mas essa aí eu ainda pensei assim, na matemática de Dona Francisca, seria um aposto, digamos assim, ou um adjunto adverbial. Essa eu acho que vocês podem ter ficado entre C e D, né? Ainda pensei que pudesse gerar essa confusão. Mas eu acho que está mais para um adjunto adverbial deslocado. E toda vez que a gente tem um adjunto adverbial deslocado para o começo da frase, ele depois tem que vir com vírgula. Por isso, eu botei o gabarito dessa questão como C, ok? Isolar o adjunto adverbial deslocado. Então, seria, na matemática de Dona Francisca, um adjunto adverbial, 4 braços por dia dão para sobreviver. Esse adjunto adverbial eu classificaria como adjunto adverbial de, vamos dizer, de modo, de causa, alguma coisa parecida assim, porque existem adjuntos adverbiais que são muito abrangentes na sua semântica. Então, não sei se vocês pensaram nisso como um adjunto adverbial ou como um aposto, mas eu acho que a mais certa seria a C, ok? E por isso que eu trouxe essa questão quase como uma questão polêmica, talvez, porque poderia gerar essa confusão para vocês. Eu pensei que era aposto. Eu pensei que vocês poderiam gerar essa confusão como um aposto, porque mas aí eu não vejo como uma grande explicação, entende? Na matemática de Dona Francisca, porque o aposto é justamente isso, explicar um termo. Então, na matemática de Dona Francisca, ele é um adjunto adverbial, mais do que um aposto. Show? Ah, você botou B, separar termos explicativos. É a mesma questão do aposto. É a mesma questão do aposto. Porque o aposto seria um termo explicativo também. Então, não poderia ser nem D, nem B. Essa eu imaginei que geraria uma divergência, né, de opiniões. Acho que a única possibilidade que não geraria dúvida é porque não é uma oração coordenada, então não pode ser A de jeito nenhum. Mas eu imaginei que vocês entrariam em parafuso nessa questão aqui. Então, é AC, ok? Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Nenhuma. Então podemos ir para C. O fragmento, antes de dar uma benzida na casa, deixa eu te dar um abraço que preste. As orações relacionam-se sintaticamente através do processo de... Então, essa aí, quais são os dois grandes processos de relação entre orações? Coordenação e subordinação. Qual a diferença entre eles? Aqui ela explicou a 4. Qual a diferença entre subordinação e coordenação? Coordenação é a relação entre orações independentes entre si. Elas se relacionam, mas elas são independentes. Já a subordinação é a relação de orações dependentes entre si. Aí, ele dá duas opções que não são nem subordinação nem coordenação, né? A e a C.
é correlação e justaposição. É como se eu pudesse fundir as ideias ou botá-las só uma do lado da outra. E eu acho que essas aí não são o caso, né? Então, a ideia que me dá nesse trecho que a banca botou aqui para gente, no fragmento, é que há uma subordinação. Antes de dar uma benzida na casa, e aí essa ideia aí de antes de dar uma benzida na casa é uma ideia adverbial de tempo, ok? Porque antes de eu fazer, de eu benzer a casa, eu daria um abraço que preste. Então, é uma relação de dependência entre a primeira oração com a segunda. Por isso, eu acho que o gabarito da... Peraí, que saiu aqui. O gabarito da 5 é B, ok? Não sei se vocês botaram B também, ou se há divergência nessa questão. Porque eu imaginei também que vocês pudessem, como elas se correlacionam entre si, como há essa relação de dependência, vocês poderiam botar a correlação, né? Ah, vocês pensaram que nem eu. B. Ah, eu pensei nisso, ó. Alguém pensou que seria correlação. Mas é uma correlação, não deixa de ser uma correlação, mas mais especificamente uma correlação de dependência. Por isso é uma subordinação, ok? Então, tá. A 6. Ô, professora, não está aparecendo as questões aqui na tela, não. Acho que é a... Ah, tá. Foi de novo. Agora foi. Não, Agora peraí, só sim, um agora minutinho. Peraí, só um minutinho. É que caiu aqui e aí acabou saindo. Deixa eu só achar a sua aqui, porque são vários arquivos. Uhum. Dailane, você entendeu por que não é correlação e sim subordinação? Ou não? Só para saber se você entendeu essa questão. Tá na dúvida? Qual é a sua maior dúvida? Só para eu tentar explicar. Porque, olha só o que eu pensei, como vocês poderiam... Elas se correlacionam, isso que eu falei. Mas é como se a A estivesse certa, mas as relações, as duas grandes relações entre orações, sintaticamente falando, seria subordinação e coordenação, entendeu? De alguma forma, coordenação e subordinação também são correlações. Então, de uma forma assim, de classificação gramatical, a mais certa... Isso, a mais certa seria essa dependência, como a Tatiana falou, de depender a primeira do sentido da segunda, entendeu? Porque se eu falar assim, antes de dar uma benzida na casa, qual é a ideia que isso me passa, ok? Então, é por isso que é subordinação e não correlação. Então, tá bom, já que você falou que entendeu, eu fiquei feliz. Então, vamos para 6? Podemos ir para 6? Nada. Obrigada a você por provocar essa dúvida.
em "e ela me apertou", a forma verbal destacada é classificada no contexto em que foi empregada, quanto à sua transitividade como. Então, nós sabemos que os verbos podem ser intransitivos, transitivos indiretos, quando eles dependerem de um complemento com preposição, ou transitivos diretos, quando eles dependerem de um complemento sem preposição. E eles podem depender de dois complementos, um com preposição e outro sem preposição, se ele for transitivo direto, indireto ou bitransitivo, como queira. Aí, lá no texto, esse "e ela me apertou" é uma frase meio que solta, assim. Ele botou num período sozinho. É somente isso. "E ela me apertou". Aí, quem aperta alguém, certo? Se eu falo assim, se quem aperta alguém, qual? Ah, tá. Na 5, a Fernanda, ou nessa que eu tô falando? Nessa, intransitiva. Eu imaginei também, porque o apertou ficou lá no final. Mas o "me" é o objeto direto de apertou. Quem aperta alguém. Então, o "me" seria o objeto direto. Por isso, nós estamos falando de uma transitividade direta. Então, é B. Essa prova está cheia de B. B de novo. Ô, professora, então nessa questão aí, nós teríamos de voltar ao texto para entender isso, não somente considerar o que ele colocou aí na questão, né? Sim, o ideal era que você voltasse ao texto para entender que depois do apertou não tem nada. Entretanto, vocês estão acostumadas com a ordem direta da frase, né? Sujeito, ela, apertou a mim, que seria, digamos assim, um objeto. Só que o "me" está na frente do verbo. O complemento está na frente do verbo. Percebam isso, né? Aí ela falou aqui, ó, a Tatiana: "Eu fiz a pergunta ao ver e vi que ele era colocado diretamente". Exatamente. Você tem que fazer a pergunta ao verbo. Ela apertou quem? Me apertou. Se tem essa resposta, então o objeto direto está na frase, ok? Seria mais fácil, como você disse, voltar ao texto, mas a própria questão já te responde quem ela apertou. Me apertou. Você faz algumas regrinhas, né? Essa regrinha de perguntar o verbo pela transitividade é muito produtiva. É muito produtiva, ok? Eu imaginei que muita gente botaria em transitivo porque esse verbo parece que está sozinho aí, sem complemento. Se ele não tem complemento, logo as pessoas podem pensar que é intransitivo, mas no caso é transitivo direto. Ok? Não, tudo bem. É normal. Mas se você entendeu, já está ótimo. Podemos ir para 7? Mas alguém achou essa questão? Vamos para 7, então. No trecho diz: "Dona Francisca, minha faxineira rezadeira, que acaba de chegar", a palavra sublinhada no contexto que foi empregada é. Eu sempre digo nas aulas que o "que" é a partícula mais polêmica de todas, porque ele pode ser muita coisa. Então, a depender da aplicação dele na oração, ele pode ser conjunção, ele pode ser pronome, ele pode ser interjeição, ele pode ser preposição, ele pode ser qualquer coisa. Então, vocês precisariam interpretar muito bem esse trecho para vocês dizerem o que é esse aqui. Aí ele diz assim: "Diz Dona Francisca, minha faxineira rezadeira". Vocês estão vendo que minha faxineira rezadeira está explicando quem é Dona Francisca, certo?
Aí o que retoma também Francisca, que é a faxineira rezadeira. Então, esse que seria o quê? Exatamente, pronome. Pronome relativo. Qual é a função do pronome relativo? Retomar os termos antecedentes. Por isso é um pronome, ok? Parabéns, Raíssa. Eu imaginei também que poderia gerar dúvida nessa, caso você considerasse que o que completa diz. Porque, por exemplo, se fosse Dona Francisca diz que acabou de chegar. Vamos supor que seria isso. Aí o que estaria completando o sentido de diz. Se ele tivesse completando o sentido de diz, ele seria uma conjunção. Mas, no caso, esse que retoma Dona Francisca. Se retoma, é batata, ser, e exatamente isso. Pode ser trocado por a qual. Então, é pronome, não é conjunção. Ok? Isso acertou. Então, vamos... Eu tinha falado isso na aula, por isso que eu estou comemorando. Que o pronome vocês sempre... Ah, que bom. Eu falei isso para você. Vê se o que está retomando alguma coisa. Se retoma, é pronome, não é conjunção. Então, pelo menos isso. Graças a Deus. Vamos lá. Na 8, diz assim: o sujeito da oração já ouviu falar em toxinas da casa? Classifica-se como... Esse aí... Essa questão foi capciosa. Nesse caso, eu imaginei que vocês poderiam falar assim, tá parecendo um sujeito inexistente, né? Cadê o sujeito? Mas está na desinência do verbo. Quando ele está na desinência do verbo, ele é um sujeito desinencial, ele é um sujeito desinencial ou oculto, ok? Ou elíptico, ele tem várias classificações, mas é a mesma coisa, né? Classificação de acordo com o gramático que vocês estejam estudando. Mas aqui, ó, no ouviu... Ah, sim, tem muita gente que confunde indeterminado com desinencial ou oculto. Por quê? Está na desinência do verbo. Se você vê aqui, ó, você já ouviu falar em toxinas da casa? Isso quer dizer que o sujeito é uma elipse. Ele está ali, ó, escondidinho na desinência verbal. Então, parabéns, Tatiana. Parabéns, Fernanda. Vocês acertaram. É oculto, ok? Podemos ir para 9? Antes de dar uma benzida na casa, deixa eu te dar um abraço que preste, e ela me apertou. É possível afirmar que o sentido da palavra sublinhada é... Aí, casa, em outros contextos, pode ser algo polissêmico, ou seja, ter vários sentidos. Mas quando a gente volta ao sentido empregado no texto, casa está sendo utilizado justamente como uma casa mesmo, uma moradia. Então, tem o seu sentido literal no texto. Então, é ser, ok? Alguém pensou que poderia ser conotativo ou polissêmico? É exatamente o sentido literal, como moradia. Você pensou no conotativo como se ela estivesse chegando
na casa como se fosse o corpo dele, como se ela fosse benzer o corpo dele. Eu imaginei isso. Eu imaginei que vocês poderiam pensar nisso. Mas eu acho que o texto deixa claro que ela chegou não só para limpar a casa, já que ela era uma faxineira rezadeira. Antes de limpar a casa, como faxineira, ela fazia o papel de rezadeira. Então, é literalmente benzer a casa física dele, não o corpo como casa, entendeu? Eu imaginei, por estar numa frase solta, parece que a casa é o próprio corpo dele, mas a casa é a moradia, quando a gente vê o contexto global do texto. Beleza? Que bom que entendeu, então tá bom. Na 10 diz assim: assinale a alternativa que apresenta o verbo destacado no trecho. A gente deveria de ser assim. Na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo, como seria o verbo deveria? Essa aí, para quem não gosta de conjugação verbal, é braba. Porque deveria, essa forma verbal deveria, está no pretérito imperfeito, mas está no pretérito imperfeito do indicativo. E, na verdade, está na terceira pessoa. Porque a gente é uma forma coloquial, só que ele tem um paradigma verbal igual da terceira pessoa. Só que a ideia do agente é da primeira pessoa do plural, que é o nós. Nós é igual a gente falar a gente, mas de uma forma informal, certo? Então, se nós conjugássemos no pretérito imperfeito do subjuntivo, seria nós. Se nós, na verdade, a gente teria que botar essa conjunção C aí na frente, se nós devêssemos de ser assim. Devêssemos. Então, é de. Foi? Alguém botou diferente? Pensou em outra coisa? Então, deveríamos seria se fosse na primeira pessoa do plural também, do pretérito imperfeito do indicativo. Só que ele pediu do subjuntivo. Devemos é presente. Verbo dói, machuca o nosso coração, o verbo é difícil. A gente vê direitinho a conjugação, mas entenderam por que não pode ser nem deveríamos, nem devemos, deveríamos estaria no indicativo e devemos estaria no presente. Então não pode ser. Ele quer o pretérito imperfeito do subjuntivo, então fica devêssemos. Show? Vamos então para a prova específica, se não houver dúvida nenhuma da prova geral. Oi, Sabrina, boa noite. Boa noite. Isso que eu ia perguntar para as meninas. Momento de tirar dúvidas, tá? Uhum. Tá tudo certo, Raíssa? Foi tudo bem? Pensei. Pensando no sujeito, sim. Você sempre confundia. Obrigada. Você sempre confunde o quê? Os tempos verbais, os modos. Os modos. Os modos do pretérito. Até porque eu acho que dos tempos verbais, o pretérito é o mais problemático,
porque existe um pretérito, por exemplo, esse pretérito do subjuntivo, já que o subjuntivo é o modo da incerteza, da dúvida, esse seria um pretérito de como se você tivesse pensado assim, se no passado fosse diferente, por isso que eu falei, sempre que você for conjugar o subjuntivo, você põe a conjunção se, entendeu? Se no passado acontecesse isso na minha vida, aconteceria isso, devêssemos. Olha só, nós devêssemos. Fica algo peculiar, né, da gramática. Por isso, por exemplo, quando a gente vai... exatamente, é essa a conotação que você tem que pensar quando pensa num pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou algo que aconteceria, mas eu não tenho certeza, porque não aconteceu. É um passado que está só na minha mente, mas, na verdade, não aconteceu. Por isso que eu falo, subjuntivo é quando a gente tem dúvida. A gente não tem certeza do que aconteceu. Tá bem? Essa questão realmente foi bastante... Até porque o agente dá ideia, foi o que eu falei, de primeira pessoa do plural. Entretanto, a gente, se a gente for conjugar no paradigma, seria uma ação não concluída, exatamente, Maria. Se a gente for jogar o paradigma verbal para o agente, ficaria como se fosse na terceira pessoa e não na primeira pessoa. Porque agente foi algo inventado pela língua portuguesa no Brasil. Por exemplo, os portugueses já não falam agente, né? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida em outras questões também. Se vocês quiserem. Queridos, alguma dúvida nas questões anteriores? Podem estar perguntando à professora, ok? Então, adjunto adnominal, Raíssa, é quando ele, na verdade, ele aparece numa oração quando você só quer botar uma circunstância nova para aquela oração. Então, lá na questão, qual foi a questão mesmo que teve essa dúvida entre vocês? Deixa eu ver aqui. Foi a questão... Aqui, na questão 5. Antes de dar uma benzida na casa... Ah, não foi a questão 5, não. Ah, na matemática de Dona Francisca, né? Foi essa. Na matemática de Dona Francisca, 4 abraços por dia dão para sobreviver. Troque esse adjunto adverbial de lugar. 4 abraços por dia dão para sobreviver na matemática de Dona Francisca. Se você puder deslocar o termo durante a sua ordem normal na frase, ou 4 abraços na matemática de Dona Francisca, 4 abraços por dia na matemática de Dona Francisca dão para sobreviver. Você está vendo que esse termo pode ser deslocado para qualquer parte da frase, tanto para o começo, como está, tanto para o final, quanto para o meio.
O adjunto adverbial tem essa mobilidade. Então, eu acho que para você entender melhor o que seria o adjunto adverbial deslocado, seria justamente você pegar esse termo, vamos ver se fica melhor para você entender. Então, o aposto você já não poderia fazer isso, porque o aposto ele só explica o termo anterior. Já o adjunto adverbial, ele explica a oração inteira. Tanto que você pode deslocar ele para o meio, para o final, ou para o começo, como está. Certo? Então, por isso não é aposto. É adjunto adverbial, porque pode ser deslocado. Entendeu? Então, assim, quando houver essa dúvida em outra questão, eventualmente que você possa fazer, faz o seguinte, pega esse termo inteiro e desloca. Como ele está no começo, você joga para o final. Faz sentido se eu disser 4 abraços por dia dão para sobreviver na matemática de Dona Francisca? Fez sentido. Então, já é um teste positivo. Aí agora vamos tentar botar esse mesmo termo no meio. 4 abraços por dia na matemática de Dona Francisca dão para sobreviver. Então, deu para entender se eu desloco ele para qualquer parte da oração. Então, é um adjunto adverbial. Show? Já o aposto eu não consigo fazer isso. Mas, ô professora, pode Oi. existir aposto deslocado? Não. Porque o aposto só explica o termo anterior, não explica uma frase inteira, ok? Não pode existir, então, aposto deslocado. Entenderam? Sim. Então tá, que bom. Mais alguma dúvida em outra questão? Então, podemos ir para a específica, já que não houve. Então tá. Oi, pode dizer. Na primeira questão, vamos ver então a primeira questão. Qual foi a sua dúvida, Raíssa? Então, a melhor forma de você fazer essa testagem do que é adjunto e do que é complemento é a seguinte. No caso, nessa primeira questão da prova, não tem nem adjunto nem complemento para eu te dar um exemplo mais ilustrativo. Tem como eu botar no chat depois, se me permitirem, ok? Adjunto seria um termo acessório do nome. Então, quer dizer, o que é acessório a gente pode retirar, né? Então, ele não necessitaria de estar ali do lado do nome. Por exemplo,
Eu entendi, vamos pensar nisso, Raíssa, né? Nessa explicação aqui. Eu entendi a explicação da matéria. Se eu tiro essa partícula aqui da matéria, eu entendi a explicação retirando da matéria, eu entendi a explicação, ok? Então, se eu posso tirar o da matéria do lado de explicação, isso quer dizer que ele é um termo acessório, certo? Acessório é porque eu posso retirar, ele não é essencial para o meu entendimento. Então, ele vai ser um adjunto adnominal. Agora, se ele for um complemento nominal, o complemento nominal é um termo integrante. Se ele for um termo integrante, é porque eu não posso retirar. Então, eu vou usar esse da matéria em outro contexto que vai ser assim. Melhor dizendo, eu não entendi a explicação do professor. Aí você vai perguntar assim, pode tirar o do professor desse contexto aqui? Eu não entendi a explicação. Aí eu te pergunto, a explicação de quê, Raíssa? Certo? A explicação de quê? Aí você vai falar do professor. Vai me responder do professor. Se esse nome necessitar dessa pergunta, a explicação de quê? E eu tiver a resposta do professor, esse do professor vai ser um complemento nominal, porque é um termo integrante, ou seja, ele integra a oração. Por outro lado, como eu tinha explicado antes, adjunto adnominal é um termo acessório, eu posso tirar, e não prejudica o meu entendimento da frase. Já no segundo caso, se eu tirar o do professor, você vai perguntar, não entendi a explicação de quê, ok? Então, a diferença maior entre um e outro é a necessidade de um estar e o outro não, na oração, para que eu tenha um entendimento completo. Tudo bem? Entendeu? Você sempre tem que perguntar o nome. Necessita de estar esse termo aqui do seu lado? Se necessitar, complemento. Se não necessitar, adjunto. Ok? Achei que fosse uma pergunta. Pode fazer a pergunta. Eu acho que ela abre o áudio e... Professora, Oi. essa questão que você está explicando aí é o número 2 da prova específica? Não, essa aqui foi uma dúvida da Raíssa sobre a diferença de adjunto adnominal e complemento nominal. Por isso que eu falei sobre isso. Mas é porque ela se confundiu numa questão anterior, ok? Ok. Da questão 1, exatamente. Obrigada por me lembrar. Mais alguma dúvida? Se não há... o gabarito. Eu posso escrever... da questão 1? Da questão 1 é o gabarito é a letra B. Né?
Ah, você está falando dessa prova agora? Ou da outra? Que a gente estava tirando a dúvida. Me confundi agora. Não, é porque essa prova eu vou começar agora, a específica. Ah, tá. Calma. Pode ser? Posso começar? Então vamos lá. Vamos. Eu entreguei-lhe as atividades e marquei outro encontro para explicar o conteúdo. Aí a forma verbal destacada é entreguei-lhe. É classificada no contexto em que foi empregada, quanto à sua transitividade como sendo outra questão de transitividade. Aí, qual é o bizu para fazer uma questão de transitividade? Perguntar o verbo. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém, ok? Então, quem seriam os complementos? O que entregou? As atividades. A quem? Esse lhe aí está fazendo o papel de objeto indireto. Então, se eu tenho um verbo que tem um complemento sem preposição, que são as atividades, e um outro complemento com a necessidade de preposição, e o que eu disse para vocês também, o lhe, sempre, 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 em qualquer hipótese, vai fazer o papel de objeto indireto. Sendo ele um objeto indireto e o outro o objeto direto, temos então um verbo transitivo direto e indireto, ok? Bitransitivo. Então, temos como resposta para essa questão A. Essa aí era só fazer a pergunta ao verbo. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Acho que não teve dúvidas nessa, né? Ninguém se manifestou. Posso ir para 2? Então vamos para... Pode, professor. Então vamos para 2. Claro, posso repetir sim. Ó, quando a gente quiser matar uma questão de transitividade, a gente tem que fazer sempre a pergunta ao verbo. Você botou só indireta, né? Porque você considerou só o lhe. Você vai fazer, como o verbo sublinhado é entregar, você vai fazer assim. Quem entrega, esse quem seria o sujeito. Mas quem entrega alguma coisa que seria as atividades. Aí a gente já achou o objeto direto. A alguém. Se eu pergunto a alguém, esse a aí é uma preposição. Então, há necessidade também de um complemento preposicionado. E o lhe sempre vai fazer esse papel de complemento preposicionado, que é um objeto indireto, ok? Então, quem é o objeto direto dessa frase? As atividades. E o lhe, objeto indireto. Então, vai ser um verbo transitivo direto, com o objeto direto sendo as atividades, e o lhe sendo o objeto indireto, fazendo esse verbo ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Geralmente o pessoal esquece do pronome oblíquo ali do lado. Aí fala, quem entregou? Nada. Quem entregou? Não sei. O lhe é ignorado. Por isso que é bitransitivo ou direto, transitivo direto e indireto, ok? Então tá. Então vamos para 2. Eu sabia que a vida nunca era tão fácil. A palavra sublinhada é classificada como o que aí voltando na nossa vida e nos confundindo em todas as orações. Então, esse que está completando o sentido do verbo saber.
prestem atenção. Eu sabia. Quem sabe, sabe alguma coisa. Eu sabia isso. Se eu pegar o que e juntar com a vida nunca era tão fácil, eu posso trocar a oração inteira por isso. O bizu é, se eu puder trocar o que junto com a oração inteira por isso, será sempre uma conjunção subordinativa integrante. Então, eu sabia isso. Parabéns, Raíssa. Lembrou do bizu. Eu sabia isso, ok? Então, por isso, o gabarito dessa é a letra B. Mais alguém teve dúvida nessa? Então, podemos ir para 3? Sim. Então, vamos. Deixa eu ver 3 aqui. A 3 da específica diz assim: assinale a alternativa que está de acordo com as... Professora, Oi, desculpa. não está aparecendo para a gente aqui, não. Ah, tá, é porque tem que abaixar. Foi. Essa aí ficou... A 3 tá aí. Assinale a alternativa que está de acordo com as normas ortográficas. Essa questão aí era uma questão de ortografia do uso do porquê. Eu confesso que essa eu tive que procurar na gramática, porque me causou também... Eu quase falei assim, já achamos um recurso, porque, nossa, para eu fechar um gabarito para essa, ficou desesperador. Mas eu achei uma explicação gramatical que explica o gabarito dessa questão, que é o seguinte: por que não poderia ser a A? A diz assim: qual é o porquê desse polêmico adiamento? Esse porquê aí separado está errado, porque antes a gente tem um artigo. Quando a gente tem um artigo antes do porquê, é porquê junto com acento. Então, essa já não poderia ser. Não houve dúvida nessa. Mas a minha dúvida foi gerada pela B e a C, que era assim: será que a prefeitura adiou o pagamento do IPTU porque atrasou a entrega dos boletos? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, é uma pergunta direta. E eu ainda posso trocar por qual motivo? Aí eu botaria o porquê separado, sem acento. Só que a C diz assim: quero entender por que a prefeitura adiou o pagamento do IPTU. Aí já seria uma pergunta indireta. Aí eu fiquei pensando assim, não poderia ser, então, o porquê junto, sem acento. Se você puder trocar por qual motivo, então tem que ser porquê separado, sem acento. Por isso que a C, como Jéssica marcou, não está certo, ok? Porque essa eu ainda tinha marcado C porque me parecia uma explicação, mas é uma pergunta indireta. Sendo uma pergunta indireta, e se eu puder trocar a expressão por quê, por qual motivo, será um porquê separado sem acento, ok? Então, quero entender por que separado sem acento, a prefeitura adiou o pagamento do IPTU. E por que a B está certa? Segundo a minha análise, e eu tive que recorrer à gramática para isso. Porque percebam que a pergunta não está na parte que ele
usa o porquê. A pergunta está assim, ó. Será que a prefeitura adiou o pagamento do IPTU? Essa é a pergunta. Depois, ele tenta justificar o motivo do adiamento. Percebam, primeiro ele faz a pergunta, depois ele tenta justificar o motivo. Por que atrasou a entrega dos boletos? Ok? Exatamente. Então, ele está explicando o motivo da pergunta dele. Ok? E como ele está explicando, é porque junto, sem acento. Muito bem observado, Raíssa. Essa eu fiquei pensando, acho que temos um recurso, porque eu não tinha achado a resposta. Mas a gramática me explicou quando tem uma explicação implícita, né, na pergunta, nós temos o porquê junto, sem acento. Então, a B é o gabarito dessa questão. Porque a pergunta principal não é o porquê. A pergunta principal é: será que a prefeitura adiou o pagamento do IPTU? Ok? O resto é a explicação do que eu perguntei. Sendo assim, é porquê. Junto, sem acento. Alguém teve muita dúvida nessa questão? Porque essa questão gerou dúvida até em mim na hora de fazer. Eu confesso. Mas foi ótimo o seu raciocínio, Raíssa. Você pensou, tá ótima. Tá melhorando, não, tá ótimo. Eu gostei bastante do seu raciocínio. A sua dúvida foi justamente na B e na C, Tatiana? Porque eu fiquei, meu Deus, não é isso. Aí depois eu falei, caramba, que legal. Exatamente. Essa questão foi muito capciosa. Porque se você não soubesse dessa exceção gramatical da explicação da pergunta, você não saberia. Você botaria um porquê separado sem acento de bobeira aí nessa letra B. Mas está certo, do jeito que a prova colocou. E o C teria, aí a alternativa C teria que ser porquê separado sem acento. Porque você pode trocar motivo pelo qual. Se você puder trocar o porquê por motivo pelo qual, então é porquê separado sem acento. A ortografia do português tem dessas coisas. Ok? Eu achei que podia ter um recurso, mas não podia. A gramática falou assim, não, querida, ainda não. Vamos lá. Na 4, diz assim, a meta de uma discussão ou debate não deveria ser a vitória, mas o progresso. A palavra sublinhada obedece ao seguinte processo de formação de palavras. Debate é uma palavra que vem do verbo debater, certo? Quando o verbo perde uma parte da sua desinência e ele deriva outra palavra, nós temos uma derivação regressiva. É como se perder fosse uma regressão para esse verbo. Então, vindo do verbo debater, debate é uma derivação regressiva. Então, é a letra C, ok? Você achou que debater via debate. Não foi? Você botou kkk. Não, debater vem de debate. Tanto que a semântica é outra. Quem bate, né, agride alguém. Debate é discussão, conversa. Não é prefixal, então é regressiva. Vindo de um verbo, é regressiva, ok? Foi, gente. Então, a 4 é C. Alguma dúvida nessa prova?
Terminou? Sim. Olha que delícia de aula, viu? Parabéns, Sabrina. Obrigada. Estava aqui assistindo, maravilhada. Obrigada. Aula muito gostosa de assistir, bem calma. Obrigada. Eu que tenho um perfil muito acelerado, né? Adoro quando encontro pessoas calmíssimas assim para dar aula. Eu fico admirando, porque eu sou no 320, 360, 380, 420, sei lá o quê, né? Sim. As alunas sabem bem disso, mas assim, acho que muito bem explicado, muito bem pontuado. E aí, gente, vocês querem tirar mais alguma dúvida? É uma banca complicadíssima, né? É uma banca confusa na hora de elaborar as questões. Eu vejo também pela parte pedagógica, mas eu creio que, não sei se... Porque normalmente as bancas, as matrizes das questões, elas já estão prontas. Elas não são feitas no decorrer do concurso. Não sei se eles pegaram a experiência conforme eles foram fazendo e foram melhorando um pouco mais. Essa última prova, eu percebi que eles tiveram até algumas malícias aqui na parte da parte pedagógica, por exemplo, mas eles conseguiram fazer com efeitos que não gerasse uma anulação, né? Como aconteceu em Mangaratiba, tanto quanto aconteceu na primeira parte de Nilópolis também, tiveram algumas complicaçõezinhas aí. Mas eu acho que eles evoluíram um pouquinho, né? É experiência, eu sempre falei desde o início, essa banca ela não tem experiência de concurso público, são pouquíssimas provas, né? E eu acho que o português, para os alunos, foi um grande diferencial, porque eles praticamente mudaram a sua identidade com relação à língua portuguesa, né? Aquela coisa de que vai cair isso, vai cair aquilo, e não necessariamente foi desse jeitinho, né? Eles exploraram ao máximo o que estava previsto lá. Mas muito boa a sua aula. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui no chat. Mais alguma pergunta aqui no chat. Raíssa, do prefixal. Tá. Essa questão da parasintética, né? Até eu acompanhei, tá vendo? Até eu peguei um pouquinho. Sim. Gente, é só isso, ó. Ela vai embora, hein? Vai se despedir de vocês. Aproveitem, agarrem aí para tirar as dúvidas, né? Façam as ponderações de vocês. Agradeço à professora pela disponibilidade de estar aqui. Eu amo essa turma. Tatiana Morgado, amor. Algumas não te conheciam. Raíssa já te conhecia, né? Pessoalmente. Sim. A Tati não te conhecia aqui, ó. Gostei muito da aula, professora. Muito obrigada. Gostei muito. Muito obrigada. Que bom. Eu não conhecia ela, não. A Gestar tem várias preciosidades, né? De mais acelerados a mais calminhos, a mais, né? O importante é que os alunos aprendam. Acelerado, com pressa, devagar, correndo. Desde que aprendam, tá tudo certo. Tá tudo certo. Obrigada, tá, Sabrina? Muito obrigada mesmo por ter atendido o meu pedido aí. Delícia de aula, amei muito. Parabéns. Muito obrigada, Alessandra, pela oportunidade. Beijo, gente. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau.